O milagre que mudou a vida de Larissa, quando a fé venceu a doença e a desesperança. Larissa Oliveira tinha apenas 32 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, granulomatose de Wegener pulmonar, uma doença autoimune rara e agressiva que atacava seus pulmões, rins e vasos sanguíneos. Os médicos foram diretos, sem tratamento imediato, sua expectativa de vida é de poucos meses. Mesmo com medicamentos, os efeitos colaterais são brutais, e não há garantia de cura. Ela saiu do consultório com as mãos trêmulas, segurando um monte de exames e receitas de remédios que custavam mais do que seu salário de professora de educação infantil. A doença avançava rápido. Larissa começava a sentir falta de ar ao subir um lance de escadas, tossia sangue com frequência e acordava à noite suando frio, com dores tão fortes no peito que pensava que ia morrer ali mesmo. Os corticoides e imunossupressores que tomava a deixavam inchada, fraca e deprimida. Seu marido, Rodrigo, um motorista de aplicativo, fazia horas extras para pagar as contas do hospital, mas o dinheiro nunca era suficiente. As dívidas se acumulavam, e a esperança, aos poucos, se esvaía. Uma noite, depois de mais uma crise de tosse que a deixou sem fôlego, Larissa se encostou na parede do banheiro e chorou como nunca. Deus, se você existe, me mostra um caminho. Eu não aguento mais. Foi então que se lembrou de uma colega de trabalho, a Dona Maria, que sempre falava da Igreja Universal do Reino de Deus. Lá, Deus opera milagres, minha filha. Já vi gente sarar de câncer, dívidas sumirem, famílias se reconciliarem. Você precisa ir, ela dizia. Larissa, que nunca havia sido muito religiosa, sempre ignorava. Mas naquela noite, sem forças para nada, pegou o celular e digitou: Igreja Universal perto de mim. No domingo seguinte, com o corpo fraco mas o coração apertado de expectativa, Larissa entrou na igreja acompanhada de Rodrigo. O lugar estava cheio, o coro cantava com entusiasmo, e ela sentiu algo diferente no ar, uma energia que não conseguia explicar. Quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre fé e libertação, Larissa sentiu as lágrimas escorrerem. Hoje é o seu dia. Deus vai te curar, vai te libertar, ele declarou, apontando para a congregação. Foi como se aquelas palavras fossem só para ela. No final do culto, quando o pastor chamou quem precisava de um milagre para vir à frente, Larissa hesitou. Rodrigo a segurou pela mão: vai, amor. Não custa tentar. Tremendo, ela se levantou e caminhou até o altar, onde dezenas de pessoas oravam em voz alta, algumas chorando, outras levantando as mãos. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: qual é a sua luta, filha? Larissa mal conseguiu falar: eu tenho uma doença nos pulmões, os médicos disseram que não tem cura. A obreira a abraçou e disse: aqui, a última palavra é de Deus. Você vai sair daqui curada. Foi então que o pastor se aproximou, ungiu sua testa com óleo e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Saia desse corpo, espíritos de morte. Os pulmões dessa mulher são restaurados agora. Pelo sangue de Jesus, ela está livre. Larissa sentiu algo estranho, um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. Ela começou a tremer, e as lágrimas não paravam. Respira fundo, filha. Respira, disse o pastor. Larissa obedeceu, e pela primeira vez em meses, encheu os pulmões de ar sem sentir dor. Era como se algo tivesse sido arrancado de dentro dela. Glória a Deus! Gritou Samuel ao lado. É um milagre. Nos dias seguintes, Larissa não largou a igreja. Participou da corrente de oração das 12 horas, onde dezenas de pessoas se reuniam para clamar a Deus em voz alta. Levou o óleo ungido para casa e todos os dias, antes de dormir, passava nas mãos e orava: Senhor, eu creio na minha cura. Rodrigo, que no início era cético, começou a acompanhá-la nas vigílias de sexta-feira, onde o povo orava até de madrugada, com fé inquebrantável. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas não como uma obrigação, mas como um ato de fé. Quando você entrega o que tem a Deus, Ele multiplica o que você não tem, disse. Mesmo com as contas apertadas, Larissa decidiu ser fiel. Deu o dízimo do seu salário e, em uma campanha de fé, ofereceu uma oferta especial, declarando: Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu confio em ti.
Uma semana depois, em um culto de fogueira santa, onde o fogo espiritual queimava tudo que não era de Deus, Larissa sentiu algo mudar dentro dela. O pastor orou: todo o mal que veio para destruir, seja consumido agora. Ela caiu no chão, chorando, e quando se levantou, sentiu uma paz que não sentia há anos. 2 meses depois, Larissa voltou ao médico para novos exames. O pneumologista, surpreso, olhou para as imagens e balançou a cabeça: isso não faz sentido. Os nódulos nos seus pulmões sumiram. Sua função pulmonar está normal. É como se você nunca tivesse tido a doença. Rodrigo não conseguiu segurar a emoção e chorou ali mesmo, no consultório. No domingo seguinte, Larissa subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz firme e os olhos brilhantes, ela contou como Deus a havia curado. Eu cheguei aqui sem esperança, mas Deus me mostrou que Ele é maior do que qualquer diagnóstico. Não foi remédio, não foi médico, foi a fé, foi a oração, foi a unção dessa igreja. A congregação explodiu em aplausos e glórias a Deus. Hoje, Larissa não só está curada como também se tornou uma obreira na igreja. Ela ajuda outras pessoas que chegam doentes, desempregadas ou desesperadas, compartilhando sua história e mostrando que Deus ainda opera milagres. Rodrigo, que antes trabalhava até tarde para pagar dívidas, viu suas finanças se ajustarem de forma sobrenatural, dívidas foram quitadas, oportunidades de trabalho surgiram, e hoje eles até conseguiram comprar um carro zero para ele trabalhar. A lição que ficou. Larissa aprendeu que a fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se Ele já tivesse feito. Ela entendeu que, na Igreja Universal, não há espaço para dúvida quando se trata do poder de Deus. Muitas pessoas desistem antes do milagre porque olham para as circunstâncias. Mas eu aprendi: quando você entrega tudo a Deus, suas dores, seus medos, até o pouco que tem, Ele age de forma sobrenatural. Não é religião, é relacionamento. Não é sorte, é milagre. E toda vez que alguém lhe pergunta como ela venceu uma doença considerada incurável, Larissa sorri e responde: com 3 coisas: uma igreja que ensina a fé de verdade, um Deus que não falha, e a coragem de não desistir no meio da batalha. Hoje, quem vê Larissa não imagina o que ela já passou. Seu rosto brilha com uma paz que só quem já sentiu o toque de Deus conhece. Ela não só venceu a doença, como se tornou uma guerreira na obra do Senhor. Todo sábado, lá está ela na CCB, não mais como uma pessoa desesperada em busca de um milagre, mas como alguém que agora ajuda outros a acreditarem no seu. Foi numa dessas tardes de oração que ela conheceu a Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e mãos trêmulas, que chegava arrastando os pés, com um diagnóstico de câncer no útero. Os médicos tinham dado poucas semanas de vida. Larissa reconheceu aquele olhar, o mesmo que ela teve um dia, medo misturado com uma pequena esperança. Sem hesitar, pegou nas mãos daquela mulher e disse: Dona Maria, se a senhora crer, a senhora vai sair daqui curada. Eu já estive no seu lugar, e Deus me tirou. Ele vai fazer o mesmo por você. Dona Maria chorou. Não era a primeira vez que ouvia palavras de ânimo, mas havia algo diferente na voz de Larissa, uma convicção que só vem de quem já viu o impossível acontecer. As duas começaram a orar juntas, todos os dias, antes e depois dos cultos. Larissa levava a senhora para a frente do altar, onde os obreiros impunham as mãos e clamavam pela cura. Não demorou para que os sintomas começassem a diminuir. Em poucas semanas, Dona Maria já não sentia mais as dores que a acordavam à noite. Os exames, que antes mostravam um quadro desolador, agora deixavam os médicos boquiabertos: o tumor tinha sumido. Foi igualzinho comigo, Larissa conta, os olhos brilhando. Deus não muda. Se Ele fez por mim, faz por qualquer um que crer de verdade. Mas o milagre de Larissa não parou nela nem em Dona Maria. Seu marido, que no início só a acompanhava aos cultos por obrigação, hoje é um dos homens mais ativos na igreja. Ele ajuda na distribuição de cestas básicas, visita os enfermos e, nas reuniões de homens, dá seu testemunho: eu era um cara que só acreditava no que via. Mas vi minha mulher ser curada, vi nossa vida mudar do nada, vi Deus providenciar coisas que nem sonhávamos. Hoje, eu sei, não tem explicação, só tem um nome: Jesus. Até o médico que acompanhava Larissa, um homem cético que sempre dizia que a medicina tem limites, acabou se rendendo à evidência. No encontro casual no supermercado, ele a abordou, constrangido: Larissa, eu não tenho como explicar o que aconteceu com você. Os exames não mentem.
Só posso dizer uma coisa: continue fazendo o que está fazendo. Ela sorriu e respondeu: Doutor, o que estou fazendo é confiar em quem é maior que qualquer doença. A senhora também pode conhecer esse Deus. É só vir na Igreja Universal. Hoje, a casa de Larissa é um ponto de apoio para quem precisa de fé. Ela e o marido abrem as portas para reuniões de oração, onde pessoas de todos os cantos chegam com seus problemas, doenças, dívidas, famílias destruídas. E lá, entre lágrimas e clamores, muitos encontram a mesma esperança que um dia salvou Larissa. As pessoas perguntam se eu tenho medo de a doença voltar, ela diz, enquanto arruma a Bíblia na bolsa, pronta para mais um culto. Eu respondo: medo, não. Porque quem já viu Deus agir uma vez, sabe que ele não para. Minha vida é um milagre ambulante. E se ele fez isso por mim, imagine o que pode fazer por você. E assim, entre testemunhos e sorrisos, Larissa segue adiante, provando que milagres não são coisas do passado, são realidades para quem crê. E que a Igreja Universal não é só um lugar de oração, mas um campo de batalhas vencidas, onde Deus continua escrevendo histórias que a medicina não explica, mas que a fé celebra. Naquela mesma noite, enquanto Larissa se preparava para sair de casa, o telefone tocou. Era Dona Maria, uma irmã da igreja que ela mal conhecia, mas que sempre via nos cultos, sentada nos bancos da frente, com as mãos trêmulas e os olhos cheios de lágrimas. A voz do outro lado da linha estava embargada, como se cada palavra custasse um esforço sobre-humano. Irmã Larissa, eu não aguento mais. Meu filho, o Lucas, está no hospital. Os médicos disseram que não tem jeito. É um tumor no cérebro, já está muito avançado. Eles falam em desligar os aparelhos. Um soluço cortou sua fala. Mas eu me lembrei de você. Deus curou você. Se ele fez por você, pode fazer pelo meu menino, não pode? Larissa sentiu o coração apertar, como se Deus estivesse falando diretamente com ela através daquela dor. Sem hesitar, ela respondeu: Dona Maria, a senhora está certa. Se Deus me levantou daquela cama, ele pode levantar o Lucas também. Eu vou agora mesmo para o hospital. Não desista, irmã. A batalha ainda não acabou. Ela pegou a Bíblia, abraçou o marido e saiu correndo, como se cada segundo contasse. No caminho, ligou para o pastor, que já estava no templo preparando o culto da noite. Em poucos minutos, uma corrente de oração foi formada. Irmãos que nem conheciam Lucas começaram a clamar por ele, como se fosse um filho de cada um. Quando Larissa chegou ao hospital, encontrou Dona Maria abatida, sentada no corredor, com as mãos entrelaçadas e os lábios movendo-se em orações silenciosas. O médico havia saído há pouco, deixando claro que não havia mais o que fazer. Mas Larissa não aceitou aquela palavra. Ela entrou no quarto, aproximou-se da cama onde o jovem de apenas 19 anos estava inconsciente, os monitores emitindo bips lentos e preocupantes. Com firmeza, ela colocou a mão na testa do rapaz e começou a orar em voz alta, como se estivesse falando diretamente com Deus, sem medo, sem dúvida. Senhor, o Senhor é o mesmo Deus que me curou. O Senhor é o Deus que ressuscita os mortos, que abre os olhos dos cegos, que faz o impossível. Eu não aceito essa sentença. Em nome de Jesus, eu ordeno que este tumor desapareça, que a vida volte a este corpo, que o Lucas se levante para a glória do teu nome. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Até os monitores pareciam ter pausado. Então, de repente, um tremor percorreu o corpo do rapaz. Seus dedos se mexeram. Os bips dos aparelhos aceleraram. E, como se estivesse saindo de um sono profundo, Lucas abriu os olhos. Dona Maria gritou, caiu de joelhos, as lágrimas agora de alegria. Os enfermeiros correram para o quarto, incrédulos. Em menos de uma hora, exames foram feitos, e o que antes era um tumor inoperável, agora não aparecia mais nas imagens. Os médicos balançavam a cabeça, sem explicação. Mas Larissa sorria, porque ela já sabia, onde a medicina encontra limites, Deus não tem. Naquela noite, no culto, o testemunho de Lucas foi ouvido entre lágrimas e aplausos. Ele, que havia chegado ao hospital à beira da morte, agora estava de pé, firme, contando como havia sentido uma luz quente percorrer seu corpo enquanto Larissa orava. Dona Maria, que antes mal conseguia falar de tanto chorar, agora dançava no espírito, louvando a Deus pela vida do filho.
E assim, mais uma história se juntava às tantas outras que ecoavam naquele templo. Histórias de pessoas que chegaram quebradas e saíram restauradas, que entraram com dor e partiram com alegria, que foram tocadas por um Deus que não desiste de ninguém. Porque na Igreja Universal, os milagres não são apenas lembranças de um passado distante. São provas vivas de que, quando a fé encontra a vontade de Deus, até as leis da natureza se curvam. E Larissa, que um dia foi um milagre, agora era instrumento para que outros também vissem a glória do Senhor. Isso aqui não é religião, não, ela dizia, olhando para a multidão de pessoas que, semana após semana, chegavam em busca de uma mudança. Isso aqui é Deus agindo. E ele não para. Larissa não sabia, mas sua história estava apenas começando. Enquanto ela testificava com lágrimas nos olhos, uma mulher chamada Marisa, sentada nos bancos do fundo, apertava contra o peito uma foto amarelada de seu filho, Lucas. Ele tinha apenas 16 anos quando um acidente de moto o deixou em coma há quase 3 meses. Os médicos já tinham falado em desligar os aparelhos, mas ela se recusava a perder a esperança. Se Deus fez por essa mulher, Ele pode fazer por mim, pensou, enquanto as palavras de Larissa pareciam ecoar só para ela. Naquela mesma noite, Marisa foi até a frente do altar, ajoelhou-se e colocou a foto do filho sobre o púlpito. O pastor orou com ela, impondo as mãos sobre aquela imagem que carregava tanta dor. Senhor, o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, que devolveu o filho da viúva de Naim, é o mesmo que está aqui hoje. Em nome de Jesus, eu determino, Lucas, levante-se, declarou com autoridade. Marisa sentiu algo quebrar dentro dela, não era tristeza, mas uma certeza inexplicável de que aquilo não terminaria em lágrimas. 2 dias depois, enquanto ela entrava no quarto do hospital com o coração acelerado, o monitor ao lado da cama começou a apitar. Os enfermeiros correram, mas desta vez não era um alerta de emergência. Era o som da vida voltando. Lucas mexeu os dedos, abriu os olhos devagar e, com voz rouca, perguntou: Mãe, cadê meu celular? Os médicos não tinham explicação. Os exames mostravam atividade cerebral normal, como se nada tivesse acontecido. Marisa só conseguia repetir, entre soluços: é Deus, meu filho. Só pode ser Deus. Quando eles chegaram na igreja no domingo seguinte, a multidão se levantou em aplausos. Lucas, ainda fraco, mas sorrindo, subiu ao altar ao lado da mãe. Eu não lembro de nada, só de uma voz me chamando para voltar, contou, enquanto as pessoas choravam ao redor. O pastor abraçou os dois e disse: Isso não é coincidência, não é sorte. Isso é o dedo de Deus escrevendo histórias que o mundo não pode explicar. E assim, como uma onda que não para, o testemunho de Lucas alcançou outros corações. Um homem chamado Roberto, que há anos lutava contra um vício em drogas e já tinha sido abandonado pela família, ouviu a história e pensou: se Deus faz isso por estranhos, por que não faria por mim? Naquela noite, ele foi até a igreja pela primeira vez, sujo, tremendo, mas decidido. Quando o pastor fez o apelo, Roberto levantou a mão e gritou: Eu quero ser livre. Homens da igreja o cercaram, oraram, e algo sobrenatural aconteceu. Era como se uma corrente invisível se rompesse. Roberto saiu dali com os olhos brilhando, como se tivesse acordado de um pesadelo longo demais. Semanas depois, ele voltou, desta vez com a mãe, que não o via sóbrio há quase uma década. Ela o abraçou no meio do templo e disse, entre lágrimas: Meu filho voltou. E não foi a droga que ganhou, foi Jesus. Essas histórias se multiplicavam como sementes jogadas ao vento. Uma mulher com câncer em estágio terminal recebeu o diagnóstico de remissão inexplicável. Um casal à beira do divórcio renovou os votos no mesmo altar onde haviam chorado pela separação. Um jovem que tentará suicídio encontrou razão para viver quando ouviu que Deus tinha um propósito para ele. E Larissa, que agora servia como obreira, olhava para tudo aquilo e entendia: o milagre não era só o que Deus fazia por elas, mas o que Ele fazia através delas. Cada vida transformada se tornava uma prova de que, quando alguém se entrega de verdade, o impossível vira testemunho. Não importa o que você já viveu, não importa quão fundo você caiu, ela dizia, olhando nos olhos de quem ainda duvidava. Aqui, Deus não só ouve como responde. E Ele não vai parar enquanto não te ver restaurado. Porque na Igreja Universal, os milagres não são contados, são vividos. E toda segunda-feira, toda quarta, todo domingo, mais alguém entra pelas portas com um fardo e sai com um milagre nas mãos.
O milagre se completou quando o jovem, agora de pés firmes, voltou àquele mesmo altar não mais como um homem quebrado, mas como um servo. Suas mãos, outrora trêmulas ao segurar a lâmina, agora distribuíam folhetos de esperança nas ruas. Seu sorriso, antes apagado pela dor, iluminava os olhos de quem, como ele, acreditava não ter saída. Deus não me tirou da tempestade só para me deixar na beira do caminho, ele testemunhava. Ele me fez ponte para outros atravessarem. Larissa observava tudo aquilo e sentia o coração arder. O verdadeiro milagre não era apenas a vida salva, mas a vida que salvava. Cada história ali do viciado que virou pastor, da mãe que recuperou o filho, do doente que deixou as muletas era um grito silencioso: Deus não desiste de ninguém. Reflexão final: às vezes, o propósito não está em nunca cair, mas em aprender a se levantar com um propósito maior. A dor que quase nos destruiu pode se tornar a chave que abre a porta da fé de outro. Lição: Deus não muda nossa história para nos poupar do sofrimento, mas para transformar nosso sofrimento em história de vitória. E quando menos esperamos, descobrimos que o milagre não estava em sermos salvos, mas em nos tornarmos salvadores. Porque no fim, a maior prova de um Deus vivo não são as paredes de um templo, mas as vidas que, depois de tocadas, tornam-se templos ambulantes de esperança.